As descrições do status que ele teve com essas naves, quando ele ficou frente a frente com naves que algumas vezes tinham 100 metros de diâmetro, formas variadas, e que colocaram ele realmente numa situação que poucas pessoas, em termos mundiais, tiveram a condição de viver. Eu ouvi assim um barulho de disco de ar-condicionado, aquele barulho surdo, aquele E no fundo desse barulho, um barulho de uma catraca. Esse barulho aparecia nítido saindo dessa nave. Holanda descreveu em detalhes 3 diferentes encontros com as naves alienígenas. Esses são os desenhos que ele fez para descrever seu primeiro encontro. E fez uma volta em torno de nós, realmente. Ele contou aos repórteres que seu segundo encontro ocorreu uma noite quando ele e sua equipe estavam na praia. Essa luz veio, chegou perto de nós, parou, no alto, estava alto, bem alto. Mas parou e fez uma volta em torno de nós, realmente. Fez uma volta e depois disparou no sentido leste. O capitão descreveu seu último e mais impressionante encontro. Ele relatou aos ufólogos que fora visitado por um humanoide de uma das naves enquanto dormia. Está deitado assim de lado. De repente, no meu quarto, um clarão muito forte. Eu me assustei, eu vi o troço esquisito. E imediatamente após isso, tinha um ser atrás de mim, me abraçando, até numa situação meio esquisita. O capitão descreveu o alienígena. Tinha 1,5 metros, mais ou menos, tipo, vestido com uma roupa parecida com essa roupa de astronauta, essa roupa de mergulho. Então era meio fofa, não era colada assim, não. O rosto não vi, mas era cinza chumbo. Tá? Tinha uma máscara como se fosse de mergulho, mas o rosto não dá para se detalhar. Não vi olho, forma de olho, vi. Holanda também contou aos repórteres que o alienígena falou com ele. Eu estava muito assustado. E aquele bicho atrás me abraçando. Me abraçou, me apertou e falou no meu ouvido em português. Com um som de... Hoje a gente ouve até nessas... Parece computador. Voz de computador, aquela voz assim, metalizada. Metalizada, uma voz assim. Falando no meu ouvido, calma, não vamos te fazer nenhum mal. Depois disso, o alienígena desapareceu. Ele foi capaz de relatar os acontecimentos com uma precisão incrível. É possível perceber que havia uma variedade de objetos operando naquela área. Alguns objetos saíam da floresta, saíam por entre as árvores. Outros vinham do céu e alguns vinham do rio. Era incrível. O capitão fez outra declaração perturbadora. Ele mostrou aos ufólogos seu braço. Aparentemente, havia um objeto implantado debaixo da pele, que, segundo Holanda, foi implantado pelo alienígena durante o encontro. Uma bem mole, um plástico. Um plástico. Aqui, ó, você apertou e saiu aqui, ó. Ó. O senhor já fez algum raio-x, algum tipo de... Já não sai nada. Em julho de 1997, a história de Holanda foi publicada pela revista UFO de Petit e Gever. Mas aqueles que esperavam que essa surpreendente revelação levasse a uma segunda investigação ficaram decepcionados. Em vez disso, iniciou-se um novo capítulo do mistério de Colares. Em 2 de outubro de 1997, o capitão Holanda foi encontrado morto. A causa oficial da morte foi asfixia. Mas havia dúvida se a morte fora acidental, suicídio ou mesmo assassinato. Alguns colegas afirmam que Holanda tinha um histórico de doença mental e tentara suicídio anteriormente.
Mas os conhecidos do capitão não acreditam em suicídio. Seu copiloto, Pinon Frias, suspeita que ele tenha sido assassinado. Jamais Holanda faria alguma coisa contra a vida. Acusar alguém também não posso acusar. Mas certo de que ele jamais iria amarrar aquele cordão no pescoço e deitado e se enforcar. A J. Gever discorda de Frias. Ele tirou a própria vida. Foi uma decisão dele, pois estava deprimido. Mas esse homem nos deixou uma mensagem muito importante. Nós estamos sendo visitados por OVNIs. E a Força Aérea e o governo brasileiro têm conhecimento disso. Em março de 2004, a J. Gever e Marco Petit decidiram agir. 6 anos após a morte do capitão, eles exigiram acesso ao relatório confidencial de Colares com uma campanha intitulada UFOs, Liberdade de Informação Já. Eu acredito, como ufólogo e cidadão brasileiro, que esse tipo de informação não deve ficar restrita aos quartéis e arquivos militares. A população precisa ter acesso a isso. Nos arquivos das Forças Aéreas, Gever e Petit encontraram desenhos e fotos feitas por Holanda e sua equipe. Registros que permaneceram escondidos por 30 anos. Em 20 de maio de 2005, os ufólogos brasileiros A.J. Gever e Marco Petit e outros investigadores de OVNIs chegaram no quartel da Força Aérea Brasileira para examinar documentos que o governo liberara após ser pressionado. Esses arquivos continham informações sobre a investigação militar de 1977 chamada Operação Prato. Gever e Petit acreditavam que os registros continham informações sobre atividades alienígenas na ilha de Colares. O brigadeiro disse que havia recebido uma ordem do comandante da Força Aérea Brasileira para liberar todos os arquivos. Teríamos acesso a toda a informação. Mas, na verdade, os ufólogos não tiveram acesso a todos os documentos sobre os incidentes. Essas são algumas fotos que foram examinadas. De mais de 2.000 páginas de texto, 500 fotografias e mais de 15 horas de filmagem, eles tiveram acesso a apenas 110 fotos e 200 documentos. O material era, ao mesmo tempo, iluminador e enigmático. Era uma prova de que o governo brasileiro gastou muito tempo investigando as aparições. O material continha inúmeras declarações de testemunhas e mais detalhes do que os ufólogos imaginavam. Gever e Petit não tiveram permissão para ver os filmes, mas publicaram fotografias tiradas pelo capitão Holanda, comandante da Operação Prato. As fotografias em preto e branco revelam luzes brilhantes nos céus noturnos. Em ufologia, uma imagem não vale mais que 1000 palavras. É preciso analisar o relato da pessoa que tirou as fotos. O extenso relatório do capitão Holanda continha desenhos e descrições de seus supostos encontros com as naves alienígenas. Nós tivemos acesso também a vários documentos que descrevem os contatos em detalhes, inclusive com reconstituições na forma de desenhos. Não só dos casos que envolveram os contatos militares, como também dos casos da região. Os documentos descreviam diferentes tipos de aparições. Às vezes, os OVNIs se aproximavam das pessoas. Eles podiam diminuir de tamanho ou aumentar. Também podiam ficar mais iluminados. O relatório terminava descrevendo as queimaduras e picadas supostamente causadas pelas luzes.
mas não provava se havia conexão entre os fatos. O relatório deixa essa e outras questões sem resposta. Ele não especifica a fonte das luzes e, ao mesmo tempo, não desmente as especulações de que elas vinham de naves alienígenas. Hoje sabemos que uma explicação definitiva sobre as aparições de colares não virá do governo brasileiro. Oficialmente, a Força Aérea declara que, a respeito da Operação Prato, um relatório foi produzido com diversos depoimentos sem nenhuma base científica. Novas informações sobre o caso dependem do trabalho de investigadores independentes e ufólogos. O médico Daniel Rebisso tem estudado as aparições de colares desde 1985. Sua pesquisa teve início com uma tentativa de descobrir possíveis causas para as marcas de queimadura das vítimas. Havia uma suspeita de que podia ser um animal. Isso foi descartado porque os morcegos, os vampiros, eles mordem e causam lesões em forma de um O. É uma mordida e sangra muito. Não havia sangramento no caso. Rebisso também considerou a teoria de que as aparições de colares tenham sido um caso de alucinação em massa. Pensou-se que possa ser pânico, automutilação, que as pessoas se arranhassem, se ferissem, né? Também não houve esse detalhe. A pesquisa de Rebisso sugere que as feridas não foram feitas propositalmente. O que parece é que havia uma radiação muito intensa que deveria paralisar o sistema nervoso e a luz deveria extrair alguma coisa. Rebisso também estudou possíveis fontes para a luz vista na ilha. Na época das aparições, o governo brasileiro lutava contra guerrilheiros comunistas no estado do Pará, onde Colares está situada. E então se suspeitou que pudesse ser armamento, alguma manobra, digamos, clandestina de guerrilheiros, usando artefatos para afastar a população, para entrar armamento, munição, material bélico dentro do Pará. Apesar das suspeitas de atividades de guerrilheiros, o governo não negou nem confirmou essa hipótese. O repórter Carlos Mendes, que cobriu os eventos em Colares, não tem explicação para as estranhas luzes descritas pelos ilhéus. Mas ele acredita que o isolamento de Colares e a superstição dos moradores manteram vivas as histórias sobre aparições de OVNI. As pessoas ficaram chocadas, apavoradas. Na cultura do povo de Colares, que sempre viveu das lendas, do folclore do interior, típico da Amazônia, o mistério permanece até hoje. O que eram os objetos nos céus de Colares? E por que as pessoas dizem terem sido vítimas dos raios luminosos? Eles estavam retirando, provavelmente, material biológico, provavelmente sangue mesmo, para que eles, através sorológico, através de um processo sorológico, desenvolvesse justamente uma proteção para os seus próprios corpos, para a sua própria civilização, para que quando chegasse o dia do contato final com a nossa humanidade, com o próprio homem, eles não mais estivessem sujeitos às moléstias, às enfermidades que nós humanos apresentamos. Quanto ao capitão Holanda, comandante da Operação Prato, os ufólogos Marco Petit e A.J. Gever acreditam que ele revelou suas descobertas graças a seu senso do dever. O coronel Holanda, ele estava convencido que ele não podia morrer, vamos dizer assim, sem contar essa história. Fundamental que nós ouvíssemos o principal personagem dessa história, que havia justamente comandado todo o processo de investigação. E disse simplesmente o seguinte, que amanhã o coronel poderia estar morto e essa verdade morreria com ele. E isso, evidentemente, não podia acontecer. Ele nos deixou uma importante mensagem. Estamos sendo visitados por OVNIs.